E aí pessoal, eu sou o Felipe e hoje eu vim solucionar uma questão da OBR com vocês. É a questão número 8 da prova de 2017 do nível 5, fase 2. E a questão da temática de física e envolve torque e movimentos rotativos. Então, vou ler questões aqui com vocês e vamos solucionar elas juntos. Associações de elementos mecânicos muitas vezes são necessárias para a transmissão de movimentos. Essas associações são utilizadas em sistemas robóticos para obter a movimentação de partes ou do próprio robô. Um mecanismo como o apresentado na figura foi utilizado no sistema de manipulação de um braço mecânico. Dois discos plásticos emborrachados são posicionados em contato conforme ilustrado. Disco 1 é acionado por um motor elétrico de corrente contínua e gira com velocidade angular N1, no sentido horário. Esse movimento rotativo é transmitido para o disco 2 por meio do atrito no ponto de contato, fazendo com que este gire com velocidade angular N2 no sentido anti-horário. No ponto de contato entre os discos atuam forças normais Fn e de atrito Fa, representadas no diagrama de corpos livres na figura. Assumindo que M1 seja o torque transmitido pelo disco 1 e que M2 seja o torque transmitido pelo disco 2, pode-se afirmar que... Aí beleza, como que a gente vai analisar essa questão? Primeiro a gente teria que ter em mente a fórmula de torque e a fórmula da velocidade angular. E assim a gente poderia fazer a questão. Então, basicamente, o que a gente deveria pegar como informação desse diagrama de corpos livres seria o N2, que é a velocidade angular, o raio da figura também seria bastante importante, o raio do disco, para a gente conseguir descobrir os torques de ambos, né? E saber qual que é a relação da velocidade, qual que vai girar mais rápido ou qual que vai girar mais lento ali, né? Porque esse que é o formato da resposta. Se a velocidade angular ela é maior ou menor que a velocidade angular do disco 2, e se o torque do disco 1 é maior ou menor com relação ao torque do disco 2. Então, como que eu fiz essa questão? Eu basicamente lembrei das fórmulas, transcrevi elas, e aí fiz o seguinte. Analisei as fórmulas e vi que o raio ele tem influência em ambas as fórmulas, e com ele eu poderia chegar à conclusão se a velocidade angular era maior ou menor. Basta a gente passar, aqui a fórmula diz que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, se eu passar o raio para o outro lado, e se o raio por acaso for um número muito grande, então, consequentemente, a velocidade angular será um número muito pequeno, ou seja, eles são inversamente proporcionais. O que isso implica? Implica que quanto maior o disco, menor seria a velocidade angular dele. Então, a gente já pode descartar as questões em que fala que o disco 1 ele tem a velocidade angular menor que o disco 2, já que o disco 2 apresenta um raio muito maior que o disco 1. Então vamos lá, ó. Já que o disco 2 tem um raio muito grande, então a velocidade angular dele vai ser lenta. E já que o disco 1 tem um raio muito pequeno, então a velocidade angular dele vai ser muito alta. Então a gente ignora as questões, as letras A e D, porque elas já estariam erradas nesse primeiro quesito aqui. Aí, agora o que a gente tem que analisar é o torque. Vamos lá agora. Com o raio também dá pra gente identificar se o torque ele é maior ou menor. Então o que a gente faria aqui, no caso? A gente analisaria o raio de ambos os discos, e diferente da fórmula anterior, o raio ele é proporcional à nossa variável aqui, que é o torque. Então, quanto maior o raio, maior seria o torque. O que a gente vai fazer então? A gente vai analisar os discos, e vamos ver que o raio do disco 2 ele é muito maior do que o do disco 1. Ou seja, o torque do disco 2, consequentemente, seria maior do que o torque do disco 1. E com isso a gente consegue
excluir as demais questões, a C e a questão E, já que os discos não têm raios iguais e já que o disco 2 é maior do que o disco 1. Então, o torque do disco 1 seria menor do que o do disco 2. E a questão correta seria a letra B. É isso, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima.